O filme começa com Seiji, uma garotinha com um dom incomum. Ela nunca tem vergonha de confessar seus sentimentos a meninos bonitos. Quando ela se apaixona por um colega de classe, ela o conta imediatamente. Para sua surpresa e alegria, ele admite que também gosta dela. E Seiji cai em lágrimas de felicidade, mas o destino é cruel. No dia seguinte, o menino de repente é transferido para outra escola, deixando seu coração partido. Com o passar dos anos, Seiji muda. Seu cabelo não fica mais liso como antes, ao contrário do de sua irmã gêmea, Hyeji. Ela começa a se perguntar se essa diferença é o resultado de herdar o ciúme de seu pai. Mais tarde, ela secretamente se apaixona por um vizinho e até prepara um presente para ele. No dia em que ela cria coragem para se confessar, o menino vem bater à sua porta, mas ele pede para ver Hyeji, não ela. Essa experiência amarga faz com que Seiji prometa a si mesma nunca mais se confessar. Essa promessa é quebrada quando ela conhece Hyun na praia. Com um corpo gracioso como as ondas, ele captura seu coração instantaneamente. No dia seguinte, Hyun aparece na escola, atraindo a admiração de todos. Mas, para o choque de todos, ele acena para Seiji, deixando-a paralisada enquanto suas amigas olham com curiosidade. Envergonhada, ela explica que o encontrou na praia no dia anterior. Na aula, Seiji vê as classificações do exame simulado e nota Hyun entre os 100 melhores, o que lhe garante a entrada na sala de autoestudo noturno. Rumores dizem que se confessar naquela sala quase garante o sucesso, mas Seiji se desespera. Suas notas são baixas demais para se qualificar. Durante o recreio, ela e suas amigas assistem Hyun jogar basquete. Cercada por meninas que o admiram, Seiji decide se destacar. Ela compra uma bebida para ele, escreve seu nome nela e pede ao dono da cantina para entregá-la. Mas o dono já sabe para quem é. Muitas meninas tinham feito o mesmo pedido naquele dia. Lá fora, Seiji encontra sua amiga de cabelos encaracolados, In, que também está segurando uma garrafa de água para Hyun. Depois da escola, Seiji volta para a praia, esperando que Hyun apareça novamente. Ela espera no mar, mas em vez disso, outro menino aparece. Ele pega sua etiqueta de nome caída e quando sua camisa flutua na água, ele a alcança, mas cai. Ele não sabe nadar e Seiji corre para salvá-lo. Ela o arrasta para a praia e se inclina para fazer RCP, mas antes que seus lábios toquem os dele, ele acorda de repente. Seiji, furiosa e envergonhada, o repreende duramente, mas no fundo ela fica aliviada por ele estar seguro. No dia seguinte, aquele mesmo menino, Zayuk, é transferido para a escola e classe de Seiji. Sua perna está engessada por causa do incidente, e os dois se reconhecem imediatamente. A professora o apresenta, revelando que Zayuk é mais velho. Ele já havia feito o exame universitário, falhou e agora tinha que voltar para a escola. Seiji o cumprimenta calorosamente, mas ele mantém uma expressão fria e fala pouco. Na manhã seguinte, ela o vê lutando com seu gesso e insiste em ajudar, embora ele recuse. O supervisor repreende outro aluno, Zaeon, por ficar parado e o ordena a ajudar. Mais tarde, Seiji é repreendida por não usar sua etiqueta de nome. Ela mente, dizendo que deve ter desaparecido, embora na verdade ainda esteja com Jiok, que não a devolveu. No almoço, Seiji e suas amigas trazem comida para Jayuk, surpreendendo-o com sua bondade. Quando outros perguntam se Seiji realmente o salvou na praia, Jayuk permanece em silêncio, mas Seiji se manifesta orgulhosamente e reivindica o crédito. Rindo, ela até diz que ele agora lhe deve favores. Ele deveria segurar seu guarda-chuva, trazer sua comida e comprar-lhe sorvete. Jayuk não pode recusar. Mais tarde, suas amigas fazem uma nova etiqueta de nome para ela. Jayuk quase devolve a original, mas quando ele ouve alguém dizer "Talvez quem pegou sua etiqueta de nome fez isso porque gosta de você", ele puxa a mão para trás silenciosamente. Enquanto isso, Seiji insiste mais uma vez que seu coração pertence apenas a Hyun. "Eu gosto dele. Não há espaço para mais ninguém", ela declara. Assim que ela termina, uma bola de repente voa em sua direção. Quase atinge, mas é chutada de volta no último momento, e o que está lá é Hyun, caminhando diretamente em direção a ela. Depois que Hyun acidentalmente acertou Seiji com a bola, ele rapidamente se desculpou e mostrou preocupação, enquanto Seiji abaixou o olhar, tímida e confusa. Suas amigas imediatamente brincaram que ele deve ter feito isso de propósito, apenas para ter a chance de falar com ela, embora Zeuk não visse isso de forma alguma. De volta à classe, os amigos próximos de Seiji revelaram que o cabelo de Incheon, de alguma forma, havia ficado perfeitamente liso novamente. Chocada,
Seji correu para a sala de aula ao lado para ver por si mesma. Era verdade, e era algo que ela sempre sonhou. Quando ela perguntou, ela descobriu que Incheon havia alisado o cabelo no salão Jeongmai por um preço caro de 200 mil won. A curiosidade e a esperança levaram Seji e suas amigas a visitar o salão. Embora o cabelo de Seji fosse naturalmente muito encaracolado, o dono da loja assegurou que poderia ser transformado. Voltando para casa, ela juntou todo o dinheiro que havia economizado, mas a quantia não era nem de perto suficiente para o tratamento. Com o coração partido, ela voltou ao salão apenas para olhar, quando de repente ouviu Seok se dirigir ao dono como mãe. Uma ideia ultrajante se formou em sua mente. No dia seguinte, ela começou a tratar Seok com um calor incomum, cumprimentando-o de forma diferente de antes. Depois da escola, ela fingiu esbarrar nele bem em frente ao salão e casualmente perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele revelou que o salão pertencia à sua mãe. Sem hesitar, Seji correu para dentro, se apresentando como sua amiga íntima e até lembrando sua mãe que ela uma vez salvou a vida dele na praia. Ela prometeu cuidar dele na escola e, em troca, insinuou que queria ter seu cabelo alisado. Sua mãe sorriu e concordou, mas apenas uma vez que o gesto dele saísse. A partir de então, Seji se envolveu totalmente na vida diária de Seiyuk. Ela o acompanhou até a classe, o ajudou durante as aulas e se certificou de que ele voltasse para casa em segurança. Ela até ajudou a mãe dele a distribuir panfletos para promover a reabertura do salão. Em uma tarde chuvosa, ela o levou para o armazém de seu pai para se abrigar, emprestando-lhe as roupas de seu pai. Dentro havia pilhas de seus gibis. Quando ela perguntou se ele gostava de ler, Zouk admitiu que nunca tinha, o que a deixou surpresa. Ela ansiosamente escolheu seus favoritos para ele e até lhe deu a senha do cadeado para que ele pudesse ir a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Seiji e suas amigas começaram a dobrar contas de origami para se preparar para sua confissão a Yoon. Elas ouviram que Mi-jin, sua rival, estava dobrando 1.000, então elas miraram 10.000. Quando Zewook ouviu seu plano, ele tentou sair discretamente. Mas Seji o parou, insistindo que seu papel era muito importante. Ele tinha que ajudar a alisar o cabelo dela antes do grande dia. Relutantemente, ele ficou e dobrou contas com ela. Mais tarde, Seji implorou a um colega de classe para trocar de lugar com ela na sala de autoestudo noturno, acreditando que era o lugar perfeito para se confessar a Hyun, mas ele recusou, temendo que isso prejudicasse seu desempenho. Ficando frustrado, ele a repreendeu. Você acha que se confessar lá fará com que ele goste de você? Você acha que Hyun é cego? Você não tem chance. Não perca seu tempo. Suas palavras duras esmagaram seu espírito. Naquela noite, Seiji andou até a casa de Zayuk em lágrimas. Ela deixou o pote de contas de origami com ele, então se virou e saiu silenciosamente. Mais tarde, quando ela voltou para o armazém de seu pai, ela encontrou a porta destrancada. Lá dentro, Seiyuk estava sentado lendo gibis. Ainda apegada ao seu sonho, Seiji disse que se confessaria a Hyun apenas uma vez que seu cabelo estivesse liso, acreditando que essa era a única maneira que ele jamais gostaria dela. Seiyuk então tirou um pote cheio de contas de origami que ele estava secretamente dobrando para ela nos últimos dias. Seiji ficou atordoada quando ele perguntou o que essas contas realmente significavam. Ela respondeu suavemente: "Elas contêm os sentimentos de mim, de você e de todos os meus amigos. Mesmo se Hyun me rejeitar, eu guardarei este pote como uma lembrança do tempo que compartilhamos juntos." No dia seguinte, Seiji chegou na casa de Seiyuk para levá-lo para a escola, apenas para descobrir que sua perna já estava livre do gesso. Ela ficou emocionada. A mãe dele a lembrou de sua promessa, de que uma vez que ele se curasse, ela poderia finalmente alisar o cabelo dela. Seiji sorriu, mas decidiu esperar até o dia anterior à sua confissão planejada a Hayeon. Na escola, os alunos se reuniram em torno dos resultados do último exame simulado. Para a surpresa de todos, o nome de Seiyuk apareceu entre as primeiras classificações. Ele havia trabalhado incansavelmente, sabendo que Seiji precisava de alguém para garantir um lugar na sala de autoestudo noturno. Depois que Zayuk se ofereceu para trocar de lugar para que Seiji pudesse entrar na sala de autoestudo e realizar seu desejo de se confessar, o coração de Seiji se sentiu leve pela primeira vez. Mas antes que ela pudesse comemorar, outra notícia inesperada a alcançou. Espalhou-se a notícia de que Hyun, o menino que ela adorava, havia falhado no exame.
Parecia que o destino estava mais uma vez brincando com a vida dela. Um dia, uma vizinha veio à casa de Seji e falou com a mãe dela sobre a família de Jiang Mi, os donos do salão de cabeleireiro. Elas disseram que o filho de Jiang Mi, Jeud, era um dos mais brilhantes da escola e que seu pai era um professor em um prestigiado hospital universitário. A mãe de Seji se perguntou por que uma família tão bem-sucedida seria forçada a se mudar para cá. A vizinha explicou a dolorosa verdade. O marido era consumido pelo ciúme, muitas vezes maltratava sua esposa e despejava suas frustrações em seu filho, deixando o menino ferido, isolado e forçado a faltar à escola e aos exames. Seji, sentada por perto, ouviu tudo e seu coração doeu. Naquela noite, passando pelo armazém de seu pai, Seji notou a luz acesa. Lá dentro, ela viu seu pai compartilhando macarrão instantâneo com Ji-Yuki. Seu pai até lhe entregou uma câmera descartável, dizendo que havia muitas outras lá dentro e que ele poderia usá-las sempre que quisesse. Na manhã seguinte, na escola, Seji notou um cartaz sobre o próximo piquenique. Imediatamente, ela começou a imaginá-lo como a chance perfeita para se confessar a Hyun. Enquanto ela e suas amigas discutiam o plano, Hyun passou por perto. Como sempre, ele acenou para Seji e, mais uma vez, seu coração dançou. Durante a aula de educação física, todos se juntaram em duplas para um jogo de handebol. Uma garota rapidamente se juntou a Hyun, deixando Seji para formar uma equipe com Seok. O jogo ficou tenso. Hyun mirou no time azul e Seji quase levou um golpe, mas Seok a protegeu repetidamente. Então, em um momento imprudente de amor, Seji se jogou na frente da bola para proteger Hyun, um ato que deixou Seok amargamente desapontado. Naquela noite, Seji recebeu uma mensagem de voz de Hyun, agradecendo-a por tê-lo salvo durante o jogo. Ela estava radiante. Mas momentos depois, outra mensagem chegou, desta vez de Seok. Sua voz estava cheia de preocupação. Ele perguntou se ela estava com dor, se repreendeu por tê-la deixado para trás e disse para ela não ser teimosa, mas comprar uma pomada para uma cura mais rápida. As emoções de CJ se agitaram enquanto ela ouvia as duas mensagens, uma a enchendo de alegria vertiginosa, a outra de calor e confusão. Mais tarde, ela foi ao salão, onde a mãe de Seok a pediu para lavar o cabelo dele. Ambos se sentiram desajeitados na proximidade da situação. Mas quando Seok acidentalmente aplicou condicionador antes do shampoo, sua mãe franziu a testa em confusão. Ele sabia o que estava fazendo. Ele nunca cometia tais erros. Ele se desculpou rapidamente e Seji começou a suspeitar de seus sentimentos. O piquenique da escola chegou. Enquanto o ônibus enchia, Seji entrou com o cabelo liso e brilhante que chocou a todos. Sentado na parte de trás, Seok observou em silêncio, seu humor sombrio. No local do piquenique, Seji cuidadosamente colocou seu pote de contas de papel no assento de Hyun. Naquela noite, o grupo decorou um local especial para sua confissão. Guiado por flechas, Hyun chegou. Surpreso ao encontrar apenas Seji, ele elogiou seu cabelo liso, admirou o pote de contas e agradeceu novamente por tê-lo salvado. Então Hyun mencionou o dia na praia, dizendo que apenas os dois sabiam sobre isso. Seji congelou. Ele não sabia que Se-hyuk também estava lá. Naquele instante, ela viu Se-hyuk se virando silenciosamente para sair. Seu coração se apertou e a clareza a invadiu. Ela olhou para Hyun e confessou: "Eu gosto muito de você, e eu trouxe aqui esta noite para me confessar. Mas quando eu estava prestes a falar, eu fui pensando em outra pessoa. Eu acreditei que precisava me mudar para ser amada, para me tornar bonita para os olhos de alguém. Mas quando estou com ele, eu nunca sinto a necessidade de mudar. Eu posso simplesmente ser eu mesma." A pessoa de quem ela falava não era outra senão Sejik. Seji voltou para o grupo. Seus amigos, ansiosos para saber se sua confissão havia sido bem-sucedida. Ela não respondeu. Em vez disso, seus olhos seguiram silenciosamente Seok. No dia seguinte, Seok, sem saber o que realmente havia acontecido, evitou Seji a cada passo. Naquela noite, ele viu a luz brilhando no armazém. Ele hesitou do lado de fora, dividido por suas próprias emoções, antes de finalmente entrar, sabendo que Seji estaria esperando lá. Na mesa dentro do armazém, Seji havia preparado silenciosamente novos livros para Seok. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, nenhum ousando quebrar o silêncio. Finalmente, Seji se virou para ele e perguntou suavemente: "Você não está curioso sobre o que aconteceu na confissão? Você não quer saber?" Ela admitiu que não havia se confessado a Hyun. Surpreso, Seok perguntou por quê. Seji sorriu levemente e respondeu: "Porque eu quero me concentrar em estudar.
Mas não conte aos outros, eu não quero decepcioná-los. Quando o exame de entrada para a universidade chegar, apenas me compre um grande doce. Talvez isso me ajude a me sair melhor. No dia seguinte na escola, o coração de Sejhi afundou um pouco quando ela viu Jae-hyuk conversando com In, a garota de cabelos cacheados. Um lampejo de ciúme se infiltrou, embora ela tentasse escondê-lo. Naquela noite, a mãe de Jae-hyuk notou um grande presente na sala de estar. Quando ela perguntou sobre isso, Jae-hyuk explicou que Sejhi havia pedido para ele comprar um doce realmente grande. Ele então disse à sua mãe que pretendia fazer o exame de entrada para a universidade no próximo ano. Chocada, ela lembrou que ele uma vez disse que preferiria morrer do que fazê-lo. Logo depois, Jae-hyuk foi à casa de Sejhi, trazendo-lhe o presente de doce de tamanho grande que ela havia pedido. Enquanto ele se virava para sair, Sejhi de repente o parou para perguntar se ele era próximo de In. Sem hesitar, ele assegurou que não era. Então, desejando-lhe boa sorte em seu exame, ele partiu. O dia do exame de entrada chegou. Entre os que desejavam felicidades, Sejhi recebeu uma surpresa especial, um saco de presente gigante de um mascote de urso alegre. Quando a fantasia foi tirada, não era outro senão Jae-hyuk. Seu coração se encheu de calor. Nos dias seguintes, enquanto esperavam pelos resultados, o grupo de Sejhi se reuniu para comer bolos de arroz picantes. Mas Sejhi se desculpou, dizendo que tinha que ajudar sua mãe. Jae-hyuk também afirmou que tinha tarefas em casa. Suspeito, o grupo seguiu e, para sua surpresa, eles descobriram Sejhi e Jae-hyuk se encontrando secretamente. Eles mal podiam acreditar no que viam. Mais tarde, Sejhi e Jae-hyuk voltaram para a praia onde eles se conheceram pela primeira vez. Sejhi perguntou a ele por que ele havia pulado no mar naquele dia. Seus olhos escureceram enquanto ele explicava que ele havia sido oprimido pela miséria, deixando seus pensamentos vagarem para o que poderia acontecer se ele deixasse as ondas o levarem. Mas então, através da água, ele a viu nadando. A presença dela o puxou de volta à vida. Lentamente, ele lhe entregou a etiqueta de nome que ele havia guardado todo esse tempo, confessando que ele a havia mantido como uma lembrança da pessoa que o salvou. Ele gentilmente pegou a mão dela, olhou em seus olhos e disse a ela que a amava. Nenhum dos dois queria se separar quando eles voltaram para casa, suas mãos se agarrando até que Sejhi se inclinou e deu um beijo tímido e terno em seus lábios. Suas bochechas queimaram, mas seu coração se sentiu em paz. De volta em casa, a mãe de Se-hyuk disse a ele que no domingo ela tinha que ir para Seul para pegar um novo secador de cabelo. Ele perguntou se ela precisava que ele fosse junto, mas ela balançou a cabeça e disse para ele ficar para cuidar da loja. No dia seguinte, Sejhi teve um piquenique em família. Antes de sair, ela não se esqueceu de ligar para Se-hyuk, e durante a conversa, ela continuou a lembrá-lo sobre o domingo, o dia de seu encontro prometido. Logo depois, Sejhi ligou para seu grupo de amigos próximos. Ela pediu para eles ajudarem a preparar tudo para sua grande confissão a Se-hyuk na praia. Finalmente, aquele domingo especial chegou. Enquanto o grupo estava ocupado decorando o local, Sejhi e Se-hyuk já haviam chegado. Vendo isso, todos se apressaram em ir para suas posições designadas, seguindo o plano. De pé a uma pequena distância, Sejhi sinalizou para seus amigos pararem, mas eles não entenderam o significado dela. Naquele exato momento, Sejhi recebeu uma mensagem. Seu rosto ficou sombrio. Sua mãe havia sido hospitalizada. Pedindo desculpas a Sejhi, ele correu para Seul. No hospital, Sejhi encontrou sua mãe inconsciente em coma, com seu pai parado friamente ao lado dela. Seu pai alegou que ela havia caído da escada. Então, em vez de mostrar preocupação, ele a culpou, dizendo que ela havia arruinado os estudos de Jae-hyuk e falhado como mãe. Jae-hyuk cerrou os punhos, certo de que seu pai estava mentindo, convencido de que sua mãe havia sido empurrada. Seu pai ignorou sua raiva e o ordenou a ir para casa. Dias se passaram e ninguém conseguia entrar em contato com Jae-hyuk. Quando Sejhi e seus amigos visitaram a casa dele, eles encontraram a loja fechada com uma placa de aluga-se. Confusa e preocupada, Sejhi se lembrou que o pai dele era professor no Hospital Universitário Nacional de Seul. Desesperada, ela pegou um ônibus para a cidade. No hospital, ela perguntou pela paciente Jang Mi e foi direcionada para a sala onde ela ouviu uma conversa arrepiante. O pai de Jae-hyuk disse friamente à sua esposa e filho que eles estavam partindo para a América imediatamente. Se eles voltassem para casa novamente, eles nunca escapariam de seu controle.
Lágrimas escorreram pelos rostos de mãe e filho, nenhum querendo ir, mas ambos impotentes. Parada do lado de fora da porta, Seji ouviu cada palavra, seu peito se apertando de pavor. Naquela noite, Seji discou um telefone público. Quando a voz de Zehuk respondeu, ela congelou. E então, palavras de partir o coração escaparam de seus lábios. Ela negou todos os seus sentimentos por ele. A voz de Sedi tremia através do telefone enquanto ela forçava as palavras. Sehuk, eu sempre vi você apenas como um amigo. Estou te dizendo isso para que você não entenda mal. De agora em diante, não precisamos nos ver novamente. Ela disse isso não porque seu coração queria, mas porque ela entendeu a situação impossível que ele estava enfrentando. Ela não queria que ele sacrificasse tudo por causa dela. Naquela noite, Seji chorou sem parar, sabendo que essa seria a última vez que ela poderia falar com o menino que ela realmente amava. Dias depois, a escola realizou sua cerimônia de formatura. Seji, para a surpresa de sua professora de sala, se formou com honras. No entanto, mesmo enquanto ela sorria para as fotografias e segurava seu certificado, seu coração estava pesado. Olhar para as fotos do anuário de sua classe apenas aprofundou seu anseio por Sehuk. Incapaz de suportar o peso de suas memórias, Seiji foi para o armazém, o lugar onde todos os seus momentos compartilhados pareciam congelados no tempo. Em uma estante, ela encontrou um caderno que Sehuk havia deixado para trás. Em sua capa, na caligrafia dele, estavam as palavras Crônica de Amor. Lá dentro, ela descobriu foto após foto de si mesma e de seu grupo de amigos. Em cada imagem, Siak havia escrito pequenas notas, capturando suas expressões, seja feliz ou triste, rindo ou chorando. Ele amava tudo sobre ela, não porque ela era perfeita, mas simplesmente porque ela era Seiji. Ela não era apenas a garota que uma vez o salvou na praia. Ela era a que o tirou da escuridão de sua vida, a que o salvou de seus próprios pesadelos. Uma vez, ele havia agarrado a etiqueta de nome dela como se fosse sua tábua de salvação, mas agora ele não precisava mais dela, porque o nome dela, a presença dela, estava gravada em seu próprio coração. Enquanto Seiji virava cada página do caderno, lágrimas escorriam de seus olhos. Um amor lindo estava exposto diante dela, mas parecia tão longe, logo fora de alcance. Vagando pela praia em desespero, ela enviou uma mensagem de texto para Silk. Eu não posso te encontrar hoje. Eu não estou me sentindo bem. Era o tipo de desculpa que ela já havia usado antes, uma mensagem que ela nunca pensou que ele responderia. Mas desta vez a resposta dele foi diferente. Ele respondeu, você parece bem para mim. Seu telefone tocou e antes que ela pudesse entender, uma voz familiar chamou seu nome por trás. Ela se virou e lá estava ele, Silk, parado bem ali na areia. A descrença se transformou em alívio avassalador. Seiji correu para a frente e o abraçou, soluçando desculpas. Ela confessou que havia mentido, que ela nunca quis dizer as palavras cruéis que ela havia falado. Ela nunca deixou de sentir falta dele, nunca deixou de amá-lo. Claro, Silk entendeu. Com olhos tranquilos, ele pegou sua bolsa e tirou um pote cheio de contas de papel. Cada uma, ele explicou, representava uma memória dela. Momentos que ele nunca queria esquecer. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto eles se agarravam um ao outro, sobrecarregados por emoções que eles não podiam mais conter. Seus amigos que estavam escondidos por perto saíram correndo, aplaudindo, celebrando a reunião deste lindo casal. Não havia necessidade de uma confissão pública, nenhum grande palco. O que os unia era muito maior. A verdade de seus corações, inabalável e indescritível. E assim sua história de amor com cabelo falso, chegou ao fim. A história de amor deles pode ser dramática, mas clicar no botão de inscrição é o verdadeiro final feliz.